A graça não é uma autorização para viver uma vida cristã relaxada, né? A graça não é. Vamos ler Romanos 5, 19 a 20. Porque como pela desobediência de um homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Cristo, muitos se tornarão justos. Esse versículo 20 aqui é tremendo, irmãos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Esse versículo é um versículo também, esse texto ele é muito entendido de maneira errada, e até Paulo, né, nos tempos de Paulo, as pessoas entenderam errado, e Paulo teve que ficar se explicando, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o interessante aqui é o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse o pecado. Você sabe, antes de Moisés não tinha lei, né? Mas deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Mas Abraão sabia o que era certo, o que era errado, não sabia? Abraão foi fiel, inclusive, a Deus, e tantos outros, né? Jacó, que era um picareta, se arrependeu, mudou e virou um grande homem de Deus, não tinha lei. Ele sabia o que era certo, o que era errado, não sabia? Sabia. Mas quando a palavra diz avultou, não. Avultou, veja bem, o texto não diz surgiu, ela diz avultou. Aquilo que já existia se tornou maior. Vulto, avultou, engrandeceu, ficou maior. Entendeu? Então já existia um conhecimento do que era certo e o que era errado, mas não era um conhecimento tão pleno. Agora, a partir da lei, veio esse conhecimento pleno do que é certo e do que é errado. Entendeu? Então, o que acontece? Deus teve que ter mais graça. Por quê? Porque quem pecava antes da lei, o pecado era menor. Veio a lei, o pecado aumentou mais. O tamanho do pecado, então Deus aumentou também o tamanho da graça. Prestou atenção? Porque quanto maior a consciência, o Anderson leu no começo aqui, quanto mais consciência se tem do pecado, maior é o juízo. E aí o que acontece? Quando Jesus veio, o que aconteceu? Antes da lei, o pecado, o juízo era menos rigoroso. Com a lei, o juízo passou a ser mais rigoroso. E com a graça, passou a ser mais rigoroso ainda, irmãos. No tempo da lei, se adulterar era pecado terrível. Na graça, olhar com intenção impura já é pecado, aumentou mais ainda. A Bíblia diz que Jesus veio para salvação para um e condenação para outros. Pedra de tropeço para uns e salvação para outros. O pecado se tornou mais grave. Porque agora, no período da graça, entendeu? Além de ter o Espírito Santo como morada, você tem a oportunidade de se arrepender. E Deus vai te perdoar, e mesmo assim você não se arrepende e continua no pecado, veja bem, se tornou muito mais grave. Olha que coisa. A Bíblia é bem clara, no tempo da lei, adulterou é pecado. No tempo da graça, olhou com intenção impura e já adulterou, piorou. Entendeu? Mas não é que piorou, é que o pecado se tornou, o juízo é mais rigoroso. Mas só que nós temos a graça, nós temos um Deus agora que nos salva. Que se a gente se arrepender, né? Ele nos salva, Ele nos perdoa. Ele nos salva não, Ele nos salvou e Ele nos perdoa. Entendeu? Então o que acontece? Eu falei no primeiro princípio, né? Você tem uma dívida lá de... Você não falei. Pensei que eu tinha falado, não falei. Né? Você tem uma dívida lá no mercado. Você não pode pagar. É só uma ilustração. Tem uma dívida lá no mercado, você não pode pagar. 100 mil reais, você não tem como pagar. Aí vem alguém lá e paga a dívida para você. Entendeu? Paga a dívida para você. Eu vou pagar a dívida sua do passado e do futuro também. Entendeu? Só que é o seguinte, agora você pode pegar tudo que você precisar aqui no mercado. Que eu já paguei a dívida sua do passado e a que você ainda vai fazer. Só que tem uma coisa. Entendeu? Você vai ter que pegar só o que é bom no mercado. Você vai pegar só o que te faz bem.
Entendeu? Você não pode pegar outros tipos de coisa. Entendeu? Então aí o que acontece? Então, Deus ele está pagando a dívida do passado e ainda deixa pago para você o suprimento para frente. Mas só fica pago aquele que você, né, fizer, aquele pecado que foi tropeço, que você se arrepender. Entendeu? Se viver deliberadamente no pecado, continuando fazendo as mesmas coisas, entendeu? Por que aquela dívida sua estava grande? Porque em vez de comprar só coisa que você precisava, você comprou um monte de coisa para luxo, para mostrar para os outros. Aí agora Deus pagou a dívida e fica e agora você continua lá pegando as mesmas coisas. Vai fazer outra dívida grande igual aquela, né? Então o que acontece? Deus pagou o nosso pecado do passado e o do futuro, mas o do passado ele pagou todo, o do futuro ele não pagou todo. Entendeu? Não é que não pagou todo, a expressão não foi boa, né? Mas você tem que se arrepender, entendeu? Você assim, se viver deliberadamente no pecado, ele não pagou esse tipo de pecado. Ele pagou o pecado que você você sem querer, acidentalmente você peca, você se arrepende, já está perdoado, já está pago, entendeu? Mas aquela pessoa que vive deliberadamente o pecado e ainda tem prazer no pecado depois de conhecer a palavra, isso aí não tem jeito, né? Então, ó, a graça não é autorização para viver. Não sei se foi boa essa ilustração, mas vamos lá, né? A graça não é autorização para viver uma vida cristã relaxada. Romanos 5, 19 a 20. Porque como pela desobediência, eu já li esse aqui, né? Tá, vamos passar para o outro então. Você viu que o texto que nós lemos, onde avultou o pecado, superabundou o pecado, superabundou a graça. E aqui Romanos 6, de 1 a 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí falou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o povo já perguntou para Paulo, mas Paulo, então, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Quer dizer, a gente morreu para o pecado, a gente morreu para o diabo e nasceu para Cristo. Então como é que eu posso viver atolado no pecado, na prática do pecado, se eu morri para o pecado? Então, não tem jeito, né? Romanos 5,13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Aqui dá a impressão que está contradizendo o que eu falei antes, mas não é isso. É que aqui não era levado em conta, se a gente avaliar o contexto aqui, não era levado em conta para muitas pessoas. Como não tinha lei, tinha muitas pessoas que viviam no pecado e não levavam em conta, achavam que estava de boa, né? Mas para Deus era levado em conta sim, né? Para Deus era levado em conta sim. A gente sabe que os homens de Deus antes da lei, inclusive, foram duramente disciplinados por Deus por erros que cometeram. Os homens de Deus, né, antes da lei. Então, mas Deus levava em conta sim, mas as pessoas meio que não levavam em conta o pecado, né? Mas a partir da lei aí não tem como, né? Não tem como. Então, é o seguinte, irmãos, pra você ter uma ideia, não tem como ser salvo, né? Pela lei. A lei não salva. Mas nós precisamos da lei para ser salvo. Nossa! Como é que funciona isso, meu Deus? O que é isso? Nós não somos salvos pela lei. Eu vou dar aqui uma ilustração que você vai entender. Quando você está doente, você vai no médico, o médico te dá um diagnóstico, correto? Quem te cura é o diagnóstico? Não. É o remédio que você vai tomar depois. E a lei, ela é o diagnóstico. Entendeu? Mas você só vai tomar o remédio a hora que o médico mostrar o diagnóstico. Falar, olha aqui, você está com uma doença feia aqui, você está com câncer. Por isso, quem tem coragem de sentar, não sei como é que é, se senta ou é de pé, mas lá, sentar lá para fazer uma quimioterapia, entendeu? Se ela não tiver certeza que ela realmente está com câncer. Quem tem? Ninguém. Ninguém vai aceitar uma quimioterapia se não tiver certeza que ele está com câncer. Vai? Entendeu? Ele só aceita a quimioterapia porque o diagnóstico deu claramente ali câncer.
Então por que a pessoa aceita Jesus? Porque a lei mostrou que eu sou pecador, que eu vou ir para o inferno. A lei me mostra, eu vou ir para o inferno. Então é a lei que me leva a Cristo. É o diagnóstico que me leva a tomar o remédio. Então a lei me leva a Cristo. Quem me salva é Cristo, não é a lei, mas a lei é que me leva a Cristo. Agora, dizer que a gente é salvo pela lei, aí não tem jeito, né? A lei não salva ninguém, o diagnóstico não cura ninguém. Mas é por causa do diagnóstico que a pessoa aceita a fazer a quimioterapia. Senão ela não aceita. Então a lei é o diagnóstico. O remédio é a graça. A graça de Deus. A graça de Jesus é o remédio. Tá certo?